Cultura Sul Notícias. Entrevista. Agora 8h25. Bom dia. Começando agora mais um bloco, o bloco da entrevista nessa quarta-feira, então dia 27 de março. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Douglas Lara, ele que é roteirista e diretor do Teatro da Paixão de Cristo e também o ator que faz o papel do Jesus, não é? O Eber Brandel Deina. Falei correto o teu sobrenome? Falou, certinho. Então tá bom. Seja bem-vindo, Eber. Obrigado. Bem-vindo também, Lara. Obrigado. Vocês vieram aqui hoje conversar com a gente, falar um pouquinho mais a respeito, então, do teatro, como que vai acontecer. E pra gente começar essa entrevista, eu queria, então, Douglas, que você contasse pra gente sobre esse projeto, que esse ano tem uma cara nova, um pouco diferente, né? Recebeu, inclusive, um incentivo da Lei Rouanet. Eu queria que você contasse para todos que estão nos acompanhando como que aconteceu. Muito bem. Então, bom dia, Verde, bom dia, Elias, e a todos os ouvintes da cultura, né? Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, né? Hoje é a nossa estreia, né, Eber? Estamos aqui muito felizes, né? Na expectativa aí para a estreia da Paixão 2024. Então, essa questão da Lei Rouanet, né? A gente... Todos os anos, né, vai um valor bem alto, né, aproximadamente aí 30, 35 mil reais fazer uma peça dessa, por conta da parte técnica, enfim, figurinos e tudo mais. E aí a gente sempre ficava com aquele impasse, né, porque todas as empresas que patrocinavam isso acabavam tirando o valor do seu caixa, né. Então tirava do seu fluxo ali para apoiar a Paixão, e aí você tinha que ir atrás de uma gama muito grande de empresas, né, para patrocínio. E diga-se de passagem, tem muitas empresas que não aguentam mais o pedido de patrocínio. Isso é real, porque existem muitos projetos não incentivados no Brasil, né? Sim. E poucos projetos também que incentivam a cultura. Então a gente posso até falar, foi o Gilson lá da Ravato, né? Ele falou, olha, tem um projeto lá, né? A antiga Rouanet, né? Que é o Pronac, hoje chama Pronac, mas é a Rouanet, só mudou de nome, e que é o Programa Nacional de Cultura. Ele recomendou uma consultoria ali de Pomerode, né? A gente pegou essa consultoria para fazer, porque o projeto, na hora de construir, ele é meio complicado. Ele é bem burocrático, assim. E tem mais um viés, né? Que a igreja com o CNPJ, né? Qualquer igreja, seja ela católica, evangélica, ela não pode, por conta da imunidade tributária, que ela tem algumas questões na lei, ela não pode participar desses projetos, porque ela estaria captando recurso de impostos, né? Então nós tínhamos essa questão, tanto que esse projeto inteiro é no meu CPF. Então eles aprovaram tudo no meu CPF, porque a gente mandou, eles reprovaram, mas na própria reprovação já veio escrito, né? Olha, pode colocar no CPF do diretor. E aí a gente fez, né? E aí a gente começou. Como que funciona? Só para as pessoas entenderem. A gente usou, né, praticamente 50 mil reais para fazer essa peça, né? Que permitiu, por exemplo, a gente trazer de novo o telão de LED, que a gente não estava utilizando mais desde 2014. Aliás, esse ano já completa 10 anos que a gente trouxe de volta a Paixão de Cristo, né? Que ela tinha parado, né? Com pau e corda. E aí em 2014 a gente voltou com ela. Então a gente conseguiu aprovar e começou a captar isso no ano de 2022, né? Foi lá no finalzinho da pandemia ali, começou a captar. Como que funciona? As empresas do lucro real, que são poucas empresas inclusive, né? Que são tributadas nesse, porque hoje a grande maioria das empresas no Simples Nacional, né? Elas podem doar até 4% do seu faturamento trimestral, né? Aliás, perdão, do seu faturamento não, do seu imposto a pagar para a União. Ela pode destinar diretamente para projetos sociais e culturais. Então aí a gente foi atrás de 6 empresas só, né? Então você veja, antes a gente ia atrás de 40 empresas, né? Então para essa vez a gente só precisou ir atrás de 6 empresas, né? Pra gente conseguir captar esse recurso, né? Então vai captando trimestralmente, vai para uma conta específica no Banco do Brasil, né? Então é feita lá, a movimentação feita direto no banco, né? É uma conta assim, altamente controlada, né? Inclusive toda a movimentação dela cai em tempo real para consulta pública no site do Ministério da Cultura, né? Então qualquer pessoa que está em casa hoje pode verificar a prestação de contas em tempo real, né? Inclusive o número do Pronac é 221259. A pessoa pode entrar lá, digita esse código, vai aparecer toda a prestação de contas, tudo que a gente já gastou, já pagou, para quem pagou, pode fazer download da nota fiscal, do comprovante de pagamento, tá tudo lá. Então as pessoas às vezes pensam assim, não, recebeu 50 mil reais, que veio lá num Pix só. Se fosse assim, eu tava faceiro, né? Porque daí a gente já poderia ter começado antes. Mas não é. Trimestralmente as empresas repassam, né, até 4% do imposto. Varia, por exemplo, às vezes teve empresa que ajudou com 400 reais num trimestre, sim, teve empresa que ajudou com 20, o maior depósito foi 20 mil reais, né? Num depósito só de dezembro do ano passado.
Então, que completou daí esses 50 mil reais, né, pra gente. E a gente vai continuar nessa modalidade, né, no Pronac aí, porque a gente já tá com a peça de 2026 aprovada no Pronac também. Então, quando você cumpre ali algumas regras, como por exemplo, prestação de contas, né, você vai fazendo em tempo real ali, você já meio que você tem um score ali, vai imaginar assim, uma pontuação com o Ministério da Cultura, já fica meio que pré-aprovado, digamos assim. Muito bem. E eu queria saber do Weber, né? Eu soube que não é a primeira vez que você está fazendo o papel de Jesus. Eu queria saber como que foi esse convite para fazer, então, a primeira vez. Jesus é a segunda vez essa? Isso, Então, como que foi esse convite e como que é representar o ator principal, né? Bom dia, Veri, bom dia, Elias, e a todos os ouvintes da Cultura. Eu também queria agradecer aqui pelo espaço de vocês e pela divulgação que vocês têm feito do nosso trabalho, né? Foi meio que, até a gente estava conversando antes, né? Eu estava lembrando que eu tinha participado de uma peça que o Gerson escreveu o texto e que foi feita inclusive com o grupo Pau e Corda, que até a gente vai falar desse envolvimento, né, deles com a Paixão de Cristo. Isso lá em 2008, eu tinha 14 anos na época. Então lá eu conheci o Jairo, conheci a Ivana, conheci o Edgar, o Walter, que são atores de longa data aqui que a gente tem no nosso município, né, e que estão sempre envolvidos nessas coisas. E aí até foi bem, eu lembro até do dia, eu encontrei o Douglas num posto de gasolina, assim, foi meio aleatório, e ele, cara, o que você acha de fazer o Jesus da nossa Paixão de Cristo, né? Eu acho que até pela questão estética, digamos assim, né? É difícil arrumar alguém que tenha o cabelo comprido, a barba, então acho que tudo meio que casou, né? E ele fez esse convite. Então, o meu primeiro contato com o teatro foi lá na adolescência. Depois eu fiz mais umas 2, 3 peças nessa época, mas não foi algo constante. E aí isso antes da pandemia, né, Douglas, em 2018, acho, no comecinho de 2019, ele me fez o convite. Aí veio a pandemia, acabou demorando, né? E em 2022 eu fiz o papel de Jesus pela primeira vez daí. E como que foi representar Jesus? E eu também queria saber como que essa preparação, como você falou, tem características, né, marcantes, como o cabelo mais comprido, a barba, enfim. Como que você faz, como que você vem se preparando para a chegada, então, dessa data? Acho que todo mundo que faz a Paixão de Cristo tem uma sensação de que é inédito toda vez, sabe? Eu escutava algumas pessoas falando isso e hoje eu já entendo, sabe? Porque eu pensei, a segunda vez que eu fizer talvez não tenha o mesmo encanto, mas nunca é, sabe? Até hoje, é um dia assim que a gente tá com a adrenalina lá em cima. Eu sou um cara bem emotivo também, sabe? Eu me emociono, assim, com vários atos da peça, então é um negócio que é bem intenso, assim, sabe? Tanto da minha parte que tem o papel principal, mas que sem todos os atores, sem os contra-regras, sem um texto, sem uma estrutura, não teria como eu desempenhar o meu trabalho, né? Então acho que é um somatório de forças e é muito especial, sabe? Você, tanta gente na sociedade esperando, pedindo, e depois parece que as pessoas realmente elas veem Jesus, os apóstolos, estão vendo ali na frente delas, sabe? Então é uma coisa que é bem emocionante, assim, toda vez pra mim, né? Essa segunda, mas tá sendo muito especial também. Esse friozinho na barriga continua, né? Continua. E até você perguntou da preparação, eu acredito que eu sempre tive esse visual de cabelo comprido e tal, depois que eu fiquei mais velho comecei a deixar a barba, até pelo meu gosto musical, digamos assim, que eu sou mais do rock and roll, sabe? Sim. Então essa é a parte mais tranquila pra mim. O que eu busco sempre é mergulhar profundamente no texto, né? No que está se passando ali, e também você representar um papel como Jesus, assim, é quase que um chamado espiritual, sabe? Eu agradeço ao Douglas aqui, todo ensaio, assim, eu sou muito grato por eles terem me proporcionado essa realidade, assim, sabe, que vai muito além do teatro. Eu me sinto elevado, sabe, nesse momento. Então eu tento me preparar espiritualmente também, digamos, para essa Porque tem que passar emoção, né? Não adianta estar ali só de corpo presente, tem que estar todo um preparo da mente, enfim. E eu queria saber também exatamente disso, Douglas. A gente sabe que é uma preparação que vem desde o ano passado, né? Vocês começaram, inclusive, os ensaios no ano passado. Eu queria saber qual a maior dificuldade encontrada para chegar no momento de hoje, né? Dessa estreia. Hoje, quando despertou meu celular de manhã, né? Eu falei, cara, trabalhamos 5 meses, quase 6 meses para hoje, né?
Então passa até rápido, né? Se você for ver, né? É uma produção gigantesca para um momento tão rápido, né? A peça passa rápido, apesar de durar quase 2 horas, né? Então, assim, a maior dificuldade, é, na verdade, não causar o chamado dano existencial para os atores e para a equipe. Por quê? Porque você precisa ensaiar demasiadamente, né? Você precisa ensaiar até a exaustão, porque você tem que saber o que está fazendo, conhecer teu personagem, né? São 120 atores, né? Desses 120 atores, acho que são só 6 atores que repetem personagem. E ainda a sua maioria de figuração, né? Os personagens principais, eles são... Cada um é dono do seu papel. Então, assim, o que acontece? O dano existencial que eu digo é assim, se eu condenar todos os finais de semana do pessoal, por exemplo, isso vai ficar, que a pessoa vai terminar, quando terminar, isso foi um motivo de conversa nossa, né, Eber? Depois que acabou 2022, né? A gente conversou sobre isso, porque hoje a vida é muito corrida, né? Muito. Cada um tem, né, os seus afazeres, né? Precisa ter o seu descanso, então o maior desafio é a conciliação para não causar esse dano, né? Mas até, Douglas, falando como ator, né, eu já comentei, nessa vez, assim, foi muito legal, a logística elaborada, sabe? Não teve quem falar que tá cansativo, é que o último mês ele é intenso, ele né? É intenso, mas a logística foi muito bem planejada, assim, da parte dos atores. Nós começamos em novembro para poder fazer, assim, os ensaios dos sábados à tarde. Então ali começava 1h, 1h30 da tarde, e ali até 4h30, 5 horas a gente já tinha encerrado, né? Ensaiava 3, 4 atos, né? A peça inteira são 13 atos. Então, assim, é uma peça que, para você encaixar todos esses personagens, né? E até o Eber falou, né? Que a barba e o cabelo, né? É detalhe para ele, é só ele não cortar, né? Porque, assim, o duro é decorar... Ou não cair, né? O duro é decorar 200 linhas de fala, né? Isso, ele tem 200 linhas de fala, né? Pra você ter uma noção, eu tenho um personagem, eu sou o Zaqueu, né? Então, já entro em um ato só, porque eu tenho que estar lá na direção da mesa, lá, olhando tudo que tá acontecendo. Já é, para mim, às vezes, difícil. Eu tenho só 4 falas, que é interagindo com o Eber mesmo, né? Então, 4 falas, às vezes, quando eu vou entrar, assim, eu tenho um pensamento. E o Eber tá em todas, né? Até agora, dia 16, você teve um evento ali no Summers Club, né? Isso. Dia 16 de março, ele tinha um evento programado já há muito tempo, só que era nesse dia, o primeiro dia que eu tinha iluminação cênica lá. Então, eu mantive o ensaio mesmo sem ele. Cara, é a mesma coisa que você fazer o programa Silvio Santos com a Patrícia Bravanel, sem o Silvio Santos. Sim, que né? Não tem como, entendeu? Aí a gente fez, né, substituindo e tal, assim, mas o próprio elenco, né, ele é a referência, né? Então a pessoa fica olhando, né? Tem que ter as reações, né? Senão você solta lá, por exemplo, um trovão no som e na iluminação e você não reage, por exemplo, né? Até o brinco, né? Às vezes o cara da luz demora pra soltar o reflexo ele escuta no áudio, né? Foi gravado aqui, inclusive todos os áudios da Paixão foram gravados aqui no Estúdio da Cultura, né? Com o Eduardo. E aí, depois ele solta a iluminação, né? Eu falo, na Paixão é o único lugar que a velocidade do som é mais rápida que a da luz, né? Eu falei, cara, não pode ser assim, bicho, tem que se antecipar, né? O Cleverson lá, que é o nosso operador de luz. Mas é isso, é um desafio gigantesco, mas a gente, graças a Deus, é hoje, né? Agora não tem escapatória. Agora... Falando da Paixão de Cristo 2024, a gente sabe que o teatro, a base sempre é a mesma, mas sempre tem um diferencial, né? Vocês usam uma estrutura, contando uma história de uma forma diferente. O que o público pode esperar, então, dessa edição desse ano? Vou deixar pro Eber falar do mote aí, né? O texto é assim, né? Sempre, quando a gente começou lá em 2014, a gente ficava naquela dúvida, assim... o que a gente vai colocar? Porque assim, veja bem, você pode colocar coisa do Antigo Testamento, você pode colocar coisa do Novo Testamento. Então você tem uma gama ali que, se você quiser fazer lá uma série, né? Tanto que tem séries, né? Como o The Chosen ali, que vai contar várias coisas, né? Imagine fazer a carruagem de fogo de Elias lá. Posso fazer? Posso. Lá no prólogo, né? Só tacar fogo numa charrete lá e botar o Elias lá em cima, já tá feita a cena, né? Então o que vai acontecer? Eu sempre digo isso. De quem que é o texto, né? Eu sou o autor do texto, mas assim, o texto é da Bíblia. Entende? Então, assim, eu faço a adaptação ali, né? Tento não fugir à realidade, porque você pode colocar uma coisa ou outra meio fictícia, pode, né? Mas você não pode fugir muito à realidade. Você tem que colocar o que realmente aconteceu, porque senão você está desfigurando um livro que quantas gerações utilizam e ainda utilizarão, né? Então, a gente faz sempre um mote, assim, né? Esse ano é Testemunhos do Amor, vou deixar pro Eber explicar como que a gente escreveu isso. Essa ideia das testemunhas do amor, né? Muita gente pergunta o que se trata, né? Mas essa peça desse ano, essa adaptação que o Douglas fez do texto bíblico, ela engloba uma série de pessoas que testemunharam os acontecimentos de amor da vida de Cristo, né? Que foram vários, né? Até você falou, tem muitas outras coisas que poderiam ser colocadas, né? Então,
vai bem de encontro a isso, sabe? Os encontros que Jesus teve com a samaritana do poço de Jacó, a ressurreição de Lázaro, enfim, não vou dar muito spoiler, mas uma série de encontros bastante intensos, assim, até eu desde os ensaios, assim, já tem cenas específicas que eu sinto, assim, uma energia muito profunda, sabe? Então, o mote principal é esse, né? E também tem os aspectos da vida de Jesus que não tem como você fugir, né? Numa paixão de Cristo, né? Que é a ressurreição, morte, ressurreição, né? Santa Ceia, por exemplo, né? Sim. Que é uma coisa que faz parte total, né? Desse arco. Então, a ideia desse ano é esse enfoque, né? Cada testemunha do amor começa o ato com uma fala que vai dar entrada aí a esse encontro com Jesus, digamos assim. E falando sobre a morte de Cristo, né? Esse ano toda a apresentação ela vai ser realizada dentro do pavilhão, é isso mesmo? Isso, até é uma questão que em 2022 a gente fez uma parte externa, né? A crucificação foi um momento bem intenso, né, Douglas? Isso. Que foi, eu saí carregando a cruz lá de dentro do salão, né? E fui até lá embaixo, cerca de 50 metros, 60 metros, e o povo foi acompanhando, sabe? Então foi um negócio que foi muito intenso. E aí esse ano eu acho bacana também esse esforço de você oferecer uma peça diferente, digamos assim, dentro do possível a cada vez que vai ser executada, né? Nesse ano vai ser todo interno, o que não quer dizer que não vai ser intenso, né? Porque a gente tem uma estrutura com um telão surreal, assim, que acho que as pessoas muito grande, né? Além dos próprios adereços, né, Douglas, que o pessoal constrói para dar essa sensação ainda mais realista dentro do palco, né? E tem umas pessoas que mandaram aqui para mim perguntando: é pesada aquela cruz? Ela é real? É pesado pra caramba. Até o Jairo brinca, né? O Jairo é nosso ator, e também até eu quero destacar aqui o Jairo Walter, o José Sultoski e o Douglas, que tá aqui do meu lado, porque eles vivem todos os dias essa paixão de Cristo, pode ter certeza, desde novembro. Eu tenho dias que eu tenho meus compromissos, eu tô lá, né, me dedico e tal, mas esses caras, eles estão mergulhados nisso, e acho que hoje eles estão felizes, né, Douglas, que tá chegando a hora da gente... Não, tô só pela Páscoa, né? Consagrar isso, E até o Jairo, que confeccionou essa cruz, era muito pesada. Eu chuto que no mínimo uns 90, 100 quilos devia ter, sabe? Ela é pesada pra caramba. Mas ainda bem, porque senão ainda é melhor ser pesada do que não aguentar comigo, né? Então, e também fica bem real, né? Sim. O povo que acompanhou, assim, ficou... E eu carreguei descalço, né? Foi um negócio bem intenso, foi bem realista, assim, sabe? Eu na outra paixão, quando a gente teve essa parte ali de carregar a cruz até lá embaixo, né? Pra quem conhece o Parque das Exposições, a cruz foi mais ou menos até onde acontecem os shows lá embaixo. Então a gente andou, né? Eu acredito que até passou de 100 metros ali. Pois grande. Né? Foi mais. E fora que o Weber esqueceu de falar um negócio que foi bem louco, né? Choveu na Semana Santa no passado, fez 10 graus. Olha o 10 graus, não sei quantos graus tá hoje, já tá meio friozinho, né? Aqui dia fez 10 graus, a gente tava congelando, né? E isso que eu era fariseu, então tinha um negócio na cabeça, tinha a túnica, né? E ele tava só com o fraldão de Jesus, né? Que é que a gente chama de fraldão, né? Que é literalmente um fraldão mesmo, que, né? Que Jesus foi crucificado. Então tá muito frio assim. E eu tava com medo de apanhada das senhorinhas lá que acompanharam a Via Sacra lá. Dó ali, né? Porque assim, deu Malco, né? Que é o soldado lá, ia chicoteando, né? Ele derrubava a cruz, né? É como se fosse uma Via Sacra mesmo. E cara, assim, você via assim o ódio na cara de algumas pessoas ali, né? Vendo a maldade revolta, que tava acontecendo. Né? Isso. Até desse acontecimento tem uma cena de ossos do ofício, né? Eu levei uma chicotada de verdade. Até o Malco depois ficou... Eu falei, cara, só vai, né? E depois, né? Só que nem tem como resolver. O cara tem quase 2 metros de altura, né? Então ficou por isso mesmo. O cara tem o tamanho de uma porta, né? Então não tem muito o que fazer, né? E quantas pessoas que estão envolvidas, direta e indiretamente, os atores, figurantes, enfim, o pessoal, a parte técnica também. E eu queria saber da onde que veio todo esse povo também. É uma loucura, né? Como o Weber disse, né? A gente tem... É um trabalho muito grande, então assim, você precisa... Quando você repete cenas, personagens, atores, então, por exemplo, vou colocar o Weber, ele ainda é muito característico, não teria como ser, mas, por exemplo, fulano lá, ele vai ser figurante no ato que tem o povo, e ele vai ser Herodes, por exemplo. Eu acabo pecando aí por quê? Porque não importa se eu separo os atos para ensaio, a pessoa vai ter que ir em todos, porque ela tá em todos os atos, né? Então, não tem muito o que fazer. Então, quanto mais pessoas é melhor.
Então a gente procura fazer convites, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu preciso ser um ator global para fazer parte da paixão. Não. A gente vai lá e ensina. Aliás, né, se tem uma coisa que eu não quero é ator global, entendeu? Sim. Eu quero aquele ator que entenda humilde, que dentro do parque gotera, aquele que o lanche é pão com mortadela, né? Então tem que entender isso, né? Com limitação de recursos, e é assim que funciona, é pela causa, né? Qual que é a tua causa? Não importa para mim. Se é arte, se é religião, se é evangelização, se é a produção, o que você quer lá, o objetivo final é de cada um. Mas o contexto, né? Então a gente tem a paixão, ela começou aqui em São Mateus, os créditos são do Pau e Corda, né? Então o grupo Pau e Corda fez muito sucesso aqui nos anos 80, anos 90, né? Eles fizeram muitas peças de teatro, fizeram, né, essa largada da Paixão de Cristo, sempre funcionou muito bem. Só que com o tempo, né, tudo tem essa subida, essa descida, eles pararam, sim, né? Foi em 91, inclusive o ano que eu nasci, né? Parou a peça, e só em 2014 o Jairo, que o Weber acabou de dizer, procurou a nós, né? Porque o Lucas, filho dele, fazia parte do JUC. O JUC já tinha em 2014 7 anos, né? E aí fez essa proposta, mas naquela época foi um desafio, porque nós não tínhamos um retalho de figurino, não tinha nada. Não tinha texto, não tinha absolutamente nada. Hoje nós temos 400 figurinos, só pra você ter uma noção. Então, assim, é uma loucura, assim, para você conseguir fazer rodar no primeiro ano, assim. E aí a gente foi atrás, né? Então vieram alguns remanescentes do Pau e Corda. O caso que o Weber acabou de destacar, a Ivana, que cuida de toda a parte figurino de uma forma muito cuidadosa pra gente, né? A Ivana Lima, o Walter e o Edgar Maier, que são irmãos, inclusive, né? Um faz o Caifás, outro faz o Herodes. O Jairo, o próprio Jairo Sultoski, né? Então outros, o Ludenilson, que tá esse ano também ajudando na iluminação. Então vieram muitas pessoas com experiência de teatro, o Weber. E aí vem o pessoal do JUC na grande massa. Então acontecia uma troca ali, né? O pessoal com vontade de fazer e a estrutura, né? Porque a paixão hoje, em tese, ela é do JUC, né? Paixão de Cristo do JUC, mas assim, inclusive na lei, né? Tem a lei municipal agora, né? Paixão de Cristo do Grupo JUC. Mas assim, ela é aberta, nós temos pessoas evangélicas lá que participam com a gente. Eu tenho gente da Igreja Batista, eu tenho gente da Igreja Quadrangular, eu tenho acho que 2 pessoas que são espíritas. Então assim, para nós é aberto. A pessoa quer participar lá, ela pode ir tranquila, como eu falei, o resultado final é a pessoa que vai ter. Se perguntar pro Weber por que ele faz a paixão, ele vai dizer uma coisa. Se perguntar pro Jair, ele vai dizer outra coisa, né? Para mim, eu tenho o meu objetivo com a peça, né? Então a gente faz ali o trabalho. E assim, grato com essas pessoas, né? Muita gente ajuda, assim, você não tem noção, assim, né? Às vezes a pessoa tá lá, ela veio de outro nicho, né? De outra situação, ela chega lá com a sua capacidade, né? E chega lá e fala, olha, isso aqui poderia, vamos fazer assim, vai lá e pá, faz, né? Às vezes, né, com um dom específico. Até a oficina, né, Douglas, foi bem colaborativa, né? Envolveu a construção do palco, das estruturas, foi um processo que, se for pra gente citar os nomes, que é muita gente, sabe? Que se não fosse, né? Ela perguntou e eu não falei o número, né? São 120 pessoas, isso, né? Envolvidas 120. Diretamente aí como atores, né? E daí a gente tem aproximadamente 20 pessoas envolvidas como técnica, né? Então, operador de áudio, de luz, telão de LED, segurança, contra-regras, né? É um emaranhado de gente, porque assim, como você falou já hoje ali no bastidor, né? Tudo foi pensado. Então, por exemplo, saiu o ato 1, ato 2, já vai entrar os adereços cênicos, né? Por público entender, são os móveis da cena, né? Tem que tirar, tem que colocar, tem coisa pesada pra caramba pra colocar poço, em cena. Né? Nós temos um poço lá que entra, por causa da Samaritana. Então, é bastante coisa pra movimentar, assim, e quando acende as luzes tem que estar tudo pronto. Então, esse pessoal tá lá ralando, né? Fazendo suco de uva sim. né? Botando fruta, botando um monte de coisa lá em cena pro público poder sentir o texto, né? Até você perguntou, eu acho legal também destacar, assim, que na primeira vez que eu fiz em 2022, eu lembro que eu saí de lá, eu peguei e falei pro Douglas, cara, eu acho que a sociedade deveria, as pessoas que pensam diferente deveriam se reunir mais para fazer coisas, sabe? Porque a Paixão de Cristo é uma coisa que envolve gentes de diferentes círculos, seja do trabalho, de ideologias mesmo das pessoas, sabe? E acho que se a gente ficasse, não, mas eu não penso igual o cara, eu não vou fazer, sabe? Olha o que a gente pode fazer, olha o tamanho dessa peça, sabe? A intensidade com que é feito. Então, eu acho que até um chamado para as pessoas que pensam diferente, às vezes não se isolar tanto, né, Douglas? Porque é uma soma, cada pessoa com a sua percepção contribui para que isso seja da forma que é, sabe? E se a gente pensasse tudo igual, acho que não aconteceria isso. A diversidade é importantíssima, né? Sim. E fora que também fica o convite, né? Para as pessoas que querem, às vezes, todo ano aparece gente, né? A pessoa me manda uma mensagem, cria coragem, vai lá, escreve no Messenger do JUC, no Facebook, aí para vir participar. O 70% do elenco tem menos de 30 anos.
Então eu preciso, às vezes a gente tem que envelhecer a pessoa lá com pintura de barba, pintura de cabelo, peruca, às vezes isso é ruim, né? Porque o Weber o cabelo dele é dele mesmo, então ele pode apanhar à vontade do Malco lá, que não vai cair a peruca dele. Não vai cair a peruca. Então, mas por exemplo, quando eu tenho uma situação de um personagem usar peruca, por exemplo, então assim, você que tem mais aí de 30 anos, né? 40 anos, 50 anos, nós temos atores lá de 70 anos, então eu preciso fazer esse convite, né? Que as pessoas venham, né? É cansativo? Sim, é cansativo, né? Tem dias sim que você sai de lá, né? Se arrastando, né? Mas é muito valoroso, vale muito a pena. E assim, a paixão a gente já bateu esse martelo, vai ser bianual, né? Não vai ser anual. Isso que eu ia perguntar também, Lara, porque todo mundo fica esperando. Não vai ser todo ano. Não, por conta da Rouanet e também por conta dessa questão. Às vezes são 6 meses praticamente de preparação. Quando a gente fala 6 meses, a pessoa pode pensar, não, ele está contando desde o dia lá que ele chamou. Não, são 6 meses de preparação. Então a gente vai fazer bianual. Então vai fazer provavelmente em 2024, 2025 não fará, 2026 fará, talvez ali no ano par, né? Porque também a gente precisa arrecadar esse recurso. Sim. Então precisa ali de no mínimo ali 8 trimestres, vamos imaginar assim, para você arrecadar esse recurso, né? Então, provavelmente vai ficar bianual mesmo, até porque eles têm que escrever um novo texto, né? Esse texto eu escrevi na pandemia. Então, e outra coisa, uma curiosidade para o público, esse texto foi escrito para essa peça ser feita lá no Clube Atlético, lá na Vila Amaral. Lá como que chama? Mateuense, né? No Atlético, né? No Atlético. Na Vila Amaral lá, né? Isso. O que acontece? Porém, lá existe até a importância para as pessoas saberem disso, né? Tem um documento que a família que doou lá o espaço para a prefeitura, né? Deixou um documento, né, escrito que não podem haver eventos lá que não sejam de natureza esportiva. Porque eles tinham medo que o espaço perdesse a finalidade esportiva. Exato. Né? Então a gente respeita isso, paciência. Claro. Só que lá seria uma coisa muito interessante de ser feito por conta das arquibancadas. Então, lá no Parque de Exposições, por exemplo, a gente tem 1000 cadeiras dispostas, mas é em plano, né? Linha reta. Então, assim, se a pessoa tiver uma pessoa meio alta na frente, já fica um pouco complicado para a pessoa ver. Lá não, né? Lá é degradê, né? Então, seria um espaço, como nós não temos um espaço próprio para teatro aqui em São Mateus, então a gente não conseguiria fazer, né? Lá seria o lugar ideal, mas a gente entende, né? Esse documento existe realmente, né? Então, a Secretaria lá de Esportes, que coordena lá a parte do Atlético, né? Explicou, mostrou o documento pra gente realmente, né? A gente não ia bater de frente com isso, mas então a gente teve que no final das contas adaptar, né? E aí foi pro parque, lá já é um espaço que é cedido para nós através lá da Secretaria de Esportes também, bem tranquilo de fazer, né? A gente tá lá desde dia 20 de fevereiro montando tudo, né? Lá tem que montar tudo do zero, inclusive o palco, né? O palco lá é muito pequeno, né? Um palco que não é próprio para teatro, né? Lá é um palco para eventos. A gente teve que construir a RT, liberação do Corpo de Bombeiros, né? CREA, então teve que contratar um engenheiro, fazer o projeto, né? Porque afinal de contas está colocando, tem uma cena lá que tem 70 pessoas em cima, né? Então você imagina se arrebenta o palco lá, né? Apesar que não é 1,10 m de altura o palco, né? Mas mesmo assim, pode machucar alguém, né? A gente tem essa responsabilidade de fazer certinho, né? O pessoal tá perguntando ali pra gente, e essa minha dúvida também, ainda tem ingresso, o pessoal pode garantir o seu? Como que tá essa questão? Sei isso que tá aí, dando né? problema já. Exatamente, uma puxadinha de orelha, né? O brasileiro tem que tirar, né, a sua capa de deixa tudo pra última hora, né? Porque assim, os ingressos foram disponibilizados no dia 20 de fevereiro, né? Em 3 pontos, né? A CDL, Associação Comercial e Escritório Paroquial da Matriz São Mateus lá. Não tem custo, né? É 1 quilo de alimento que depois vai para a PAI, para o CRAS, para a Caritas Diocesana, vai para o Adolescentro, né? Para as entidades. E aí o que acontece? A gente disponibilizou lá. E aí é sempre assim, né? Nas últimas 3 semanas que esgota, assim, realmente, né? E aí acaba. Então, faz 2 semanas que acabou de Sexta-feira Santa, então não tem, né? E quinta-feira, agora, semana passada, acabou da sessão de hoje. Então, o que a gente fez ontem, né? Começou a criar uma lista de espera com as pessoas, né? Agora, nesse momento aqui, o meu WhatsApp tá borbulhando aqui, ó. Muita gente escrevendo no Messenger, perguntando sobre ingresso. Só posso mostrar aqui para as pessoas. E aí, o que acontece? A gente criou uma lista de espera e aí está procurando com as pessoas, se caso as pessoas algum desiste de repente. Sim, acontece alguma situação, aí a gente acaba remanejando, mas nesse momento tem uma lista de espera de 70 pessoas aguardando uma mensagem dizendo, tem ingresso para hoje. Aí alguém falou assim, não, mas por que você não abre lá, não coloca 50 cadeiras a mais lá e não, isso, pelo amor de Deus, é abrir a porteira. Eu não posso perder esse controle, fora que existe uma capacidade regulamentar do Corpo de Bombeiros pro parque, que já foi vistoriada, já tem o alvará, então eu não vou cometer essa... Qual que é o máximo lá de pessoas? Na configuração que lá cabe mais de 2.000 pessoas, mas na configuração sentadas e com o palco que estende muito para frente é 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. É 1.000 pessoas. Então a gente não é porque a gente não quer, né? Inclusive que fique bem claro, isso contando com o elenco,
Então a gente tem todo um cuidado, né? Por exemplo, se a mãe do Eber não pegou ingresso, ela não vai entrar lá. A minha mãe, ela não vai entrar. Então a minha mãe tem o ingresso dela, ela pegou o ingresso dela. Então a gente não tem muito o que fazer porque a gente segue esse padrão, né? Para a segurança nossa, dos atores, da equipe, do público, né? O parque tá tudo liberado, né? Com as saídas de emergência, luz de emergência, extintores, hidrantes, né? Apesar que lá é um lugar assim, não tem tanta coisa montada assim que podem pegar fogo, por exemplo, né? Mas é uma movimentação de massa, né? Então, por exemplo, alguém pode ser, Deus livre, pisoteado. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem responsabilidade, acho que a credibilidade de qualquer evento, né? Ela tá baseada nisso, né? Nessas tomadas de segurança aí, né? Muito bem, e eu queria saber, né, pergunta que não quer calar, quais são as expectativas de vocês? Eu sei que com certeza deve estar muito ansiosos, né, depois então de 5 meses, talvez um pouco mais, trabalhando quase que diariamente, nos finais de semana, enfim, para esse grande momento. Fala de aí, hoje. Quais né? são as expectativas aí do Jesus para hoje? Cara, você me perguntou aquele dia, eu entrei, né, no parque, vai sentir a pressão aí com essas 1000 cadeiras, né, mas eu sou um cara que fico numa adrenalina positiva, digamos assim, sabe? Eu acho que a primeira vez que eu fiz eu fiquei mais ansioso, mais preocupado. Hoje, diante da preparação que a gente fez nesses 6 meses, diante da estrutura que está montada lá, com esse fato de não ter ingresso, eu acho que pra mim tá perfeito, assim, eu tô numa energia lá em cima, não vejo a hora de encontrar as pessoas que eu amo lá me assistindo, todo mundo da sociedade, isso aí não tem preço, sabe? Então, eu tô com positividade lá em cima, porque eu sei que vai ser um negócio muito emocionante e que com certeza quem não conseguir dessa vez, na próxima vai se planejar e que a gente tá com essa chama aí. E até eu queria destacar aqui mais uma vez esse encontro que tem do JUC, né, do grupo de jovens da igreja com o grupo Pau e Corda, sabe? Porque eu falo, se não fosse essas pessoas hoje, a gente teria um cenário restrito de teatro na nossa cidade. O que tem é o teatro que é feito em escolas, né, pequenos grupos. Então eu acho que o JUC está proporcionando ao grupo teatral Pau e Corda, que são essas pessoas que lá na década de 90 já estavam se mobilizando, está propiciando deles poderem fazer arte, do Jairo poder mostrar a habilidade que ele tem de construir um cenário, do Zé ajudar em tudo, ser ator, né, 1001 funções. Então acho que é uma comunhão assim que tá uma energia muito gostosa assim entre nós atores e entre todo mundo da peça. A gente só tá esperando chegar hoje às 8h30 e sexta também às 8h30 pra gente fazer o nosso papel com maestria e conduzir todo mundo com a gente nessa história. Muito bem, e pra você, Lara, eu queria que você falasse a expectativa e também te deixasse um convite para os próximos anos, quem não garantiu, as pessoas né? perguntaram 2 coisas para mim assim no Messenger, né? Mas por que vocês não abrem mais uma sessão? Sim. Então assim, a partir do momento que você recebe um recurso público, você precisa ter a chancela, né? Ou seja, a autorização de toda a movimentação do Ministério da Cultura. Então, por exemplo, desde essa camiseta que nós estamos usando aqui, essa arte, ela foi enviada para lá. Atrás aqui nós temos os patrocinadores e tal. Foi tudo enviado para lá. Vou dar um exemplo real para vocês compreenderem. Por exemplo, eu gravei tudo gratuitamente aqui na Cultura. Então, foi conversada com a rádio, né? A Elica autorizou, a gente gravou aqui, o Eduardo fez todo o trabalho pra gente, né? A gente gravou, editou, fez tudo aqui. Tudo que vai sair lá, porque a Paixão é dublada, né? Ela não é feita ao vivo. Aliás, esse ano vai ter um aspecto ao vivo, né? Não posso contar aqui. Tem um aspecto ao vivo lá, quem for vai ver ao vivo. Então, o que vai acontecer? A gente não pôde, por exemplo, colocar o logo da Rádio Cultura na camiseta. Nem o da Rádio Difusora, que divulgou tudo gratuitamente, nem da Rádio Novo Milênio, porque vai contra o manual da marca lá da Lei Rouanet, porque é só as empresas que destinaram parte do seu recurso de impostos, ou seja, dinheiro público, que podem entrar na chancela de característica de patrocínio. Então você veja que loucura. Nem o mesmo da prefeitura. Então vai para aprovação, tem o lugar que você pode colocar, o vídeo que vai passar lá para as pessoas assistirem inicialmente lá com o enredo, tudo aprovado. Então, para mim, solicitar mais uma peça, por exemplo, não tem na quinta-feira. Na quinta não tem peça, a gente dá um intervalo de um dia. Eu não posso, por exemplo, abrir uma sessão extra por conta própria lá. Se eu fizer isso, eu estou indo contra o que foi solicitado no projeto lá para a Lei Rouanet. Então eu não posso fazer isso. Outra coisa, também não posso fazer uma transmissão ao vivo, porque isso também não foi pleiteado. E assim também não vou fazer uma transmissão ao vivo, porque daí eu vou estar incentivando as pessoas a ficarem em casa. Não, perde o encanto, né, Douglas? E o teatro não foi feito para isso. Não. É igual a pessoa falou assim, por que vocês não vendem água e pipoca lá na Não, o teatro não é para isso. O teatro, imagine se você for lá, Elias, e ficar levantando lá. Primeiro que a gente usa todos os corredores para entrada,
né? Tanto que hoje nos avisos a gente já adverte os pais, né? Por exemplo, levam filhos pequenos, né? Pode acontecer sim, Deus o livre, né? Um atropelamento lá da guarda romana, isso pode acontecer. Lá é escuro pra caramba, a gente deixa tudo apagado, né? A gente apaga inclusive as luzes de fora do parque pra nada atrapalhar a iluminação cênica lá. Então é feito um trabalho muito cuidadoso, né? Fora os momentos assim, tem uns momentos meio assustadores, né? Sim. Então a gente sempre recomenda, né? A criança assim pode se assustar um pouco, né? Tem personagens maquiados, enfim, né? Então assim, a expectativa é muito grande. Vai, como eu disse hoje pro pessoal ali no grupo da Paixão, todo mundo já sabe o que fazer, como fazer. Cada um conhece o seu papel, que horas tem que entrar, que horas tem que sair, por onde entra, por onde sai, né? Então assim, a gente tá a expectativa grandiosa. Para as pessoas que nunca assistiram, né? Para que não assistiram, as que assistiram, né? As pessoas que assistiram sempre é diferente, não é igual. Mesmo para nós que estamos fazendo é diferente, né? A forma de fazer, o texto é diferente, né? Então, assim, em 2022 foi feito sobre os anjos do Senhor, né? Então, era a Paixão de Cristo, anjos do Senhor. Então, a gente colocou todas as entradas com anjos da guarda. Então, a Bíblia tem mais de 100 passagens com anjos, desde a anunciação do Senhor lá, quando a Maria ficou grávida, né? Até o momento do nascimento de João Batista, enfim, a gente colocou. Esse ano são as testemunhas do amor, né? Inclusive, vou dar um spoiler, né? Pode ser que na próxima a gente faça algo direcionado às mulheres, né? Olha só. Porque teve muitas passagens, assim, de mulheres, né? Por exemplo, a mulher que sangrava, né? A mulher que ia ser apedrejada e não foi apedrejada, também, né? Então, a adúltera, a própria Maria Madalena, que tem hoje, né, tem 2 entradas dela só na peça, mas ela teve um enfoque muito grande ali na parte do aspecto feminino, digamos assim, né, na vida ali, tanto dos apóstolos quanto de Jesus. Depois da partida de Jesus, Maria Madalena teve um papel muito, muito importante depois da ascensão. Então, assim, sempre vai ter uma coisa diferente, uma coisa nova, né? E também teremos pessoas de fora. Então, hoje vem gente, por exemplo, hoje vem o grupo de teatro da Paixão lá de União da Vitória, vem assistir aqui. Então vem lá, acho que 25 pessoas vêm aqui assistir, vem gente de Rebouças, de São João do Triunfo, de Antônio Linto, né? Então acaba sendo meio que regional aí a situação. Vai movimentar tudo, né? Vai. O Emerson também tá mandando parabéns para todos, o Alexandre também tá participando, acompanhando lá na live, o Jairo também tá lá mandando parabéns para vocês, e é bom receber esse carinho, com certeza hoje vai ser um grande sucesso essa estreia, e vocês... Pessoal que garantiu, não pode perder, né? Vão lá, já que garantiram o cartão. E quem não puder, então, que já avise, né, Lara, que tem, então, como ele falou ali, uma lista de pessoas que ainda estão aguardando. O melhor lugar que tem pra fazer isso é o Messenger lá do Instagram do Juc, né? O Messenger não, o Direct, né, que chama. Isso. E o Messenger do Facebook do Juc. Se a pessoa, por um acaso, não tem problema, a gente vai buscar. O ingresso lá, vai buscar, né? Seja de sexta, seja de hoje, né? Apesar que eu acho difícil acontecer isso, mas se alguém, porventura, tiver, ou avisa alguém do elenco, também, né? Que entregou esse ingresso para você e tal, porque realmente essa lista existe, né? E a gente tá fazendo de tudo para que aconteça, né? Da melhor maneira possível aí para que a gente possa preencher as cadeiras lá, né? Para que ninguém pegou o ingresso fique sem ir, mas é muito difícil isso acontecer, a gente já sabe. Com certeza. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui. A gente estourou nosso tempo, mas não tem problema, porque o assunto rendeu, é um assunto bacana, importante também. E com certeza, ainda mais com essa presença ilustre, né, do Jesus aqui. A gente tinha que garantir essa entrevista mais longa hoje, né, Elias? Obrigada mais uma vez. Eber, seja sempre bem-vindo. Opa, eu que agradeço pelo espaço. Achei muito gostoso vir aqui conversar com vocês sobre a Paixão de Cristo. Até a próxima, pessoal. Obrigada, Lara, seja sempre bem-vindo. Obrigado pelo espaço, né? Mais uma vez agradeço por ter permitido que a gente gravasse aqui, né? Foi muito, inclusive, diga-se de passagem, foi bem tranquilo isso esse ano, né? Eduardo fez um trabalho extremamente profissional. Tanto que a gente pediu, né, pro Elias essa indicação, né? O Elias falou, olha, eu não tenho tempo, sou um cara muito importante, mas temos o Eduardo assim, França, né? Que entende bastante, assim, da mixagem e tal, e realmente, né? O Dudu, show aí pra nós, né? E agradecer de modo geral todo mundo. Muito bem, agora 9h02. A gente vai encerrando então aqui mais um Cultura Sul Notícias. Um abraço a todos, a gente volta amanhã a partir das 7 horas da manhã com mais um Cultura Sul Notícias.